Fala pessoal, bora comentar sobre o Banco do Brasil, novo balanço do segundo TRI, que era um dos mais aguardados pelo mercado, ainda mais pelo porte do banco e também que o banco possui mais de 1,4 milhão de acionistas. Então hoje praticamente só tem notícia ruim, tombo de 60% no lucro, queda no payout, não anunciaram proventos junto com o balanço e também um ponto que poucas pessoas irão citar, e eu vou mostrar aqui na prática, é que o banco teve prejuízo no segmento de crédito. Então o BB só entregou lucros no segundo TRI por causa das participações nas subsidiárias. Então essa foto mostra o lucro ajustado do segundo TRI, que foi de 3,8 bi, e ele caiu em 60% frente ao segundo TRI de 24 e quase 50% de queda em relação ao primeiro TRI deste ano. E também perceba que o ROI despencou de 21,6% para 16,7% e agora caiu para 8,4%. E também se olharmos na ótica semestral, ou seja, comparando de janeiro a junho de 2025 versus janeiro a junho de 2024. Então perceba que o banco lucrou 11,2 bi e o ROI foi de apenas 12,6%. Então perceba que bancos que entregam uma rentabilidade baixa, é natural o mercado precificar por um PVP baixo. Então não é por acaso que o mercado bateu tanto na cotação e o banco está cotado na região de 0,6 de PVP. Fora isso, olhando para as demonstrações de resultados da empresa do primeiro semestre, perceba que o BB conseguiu 8,1 bilhões de resultado de equivalência patrimonial por causa das participações que ele possui. E essas participações incluem empresas no Brasil e no exterior, e veja algumas bem conhecidas: BB Elo Cartões, BB Seguridade, Banco Votorantim, BB Banco de Investimentos, Tecnologia, Administração de Consórcios, Gestão de Recursos, Administrador de Cartões, fora outras participações. E no exterior tem o Banco da Patagônia, que representa grande parte do lucro obtido no exterior. Então, considerando a participação que o banco possui em cada empresa destacada e o percentual relativo ao lucro para o banco, ele conseguiu 8,1 bi de lucro no primeiro semestre de 25 só com as participações que ele possui. E como vimos, o banco lucrou 11,2 bi no primeiro semestre, ou seja, esses 8,1 bilhões significam que 72% do lucro do primeiro semestre de 25 foi oriundo das participações. E mais além, ainda temos outra observação, é que as participações geraram 3,8 bi de resultado de equivalência patrimonial para o BB no primeiro TRI, e agora no segundo TRI o resultado melhorou e cresceram para 4,3 bi. E como vimos, o banco conseguiu 3,8 bi de lucro no segundo TRI, ou seja, se só o resultado de equivalência patrimonial foi acima do que o lucro do BB, então esse ponto significa que o BB entregou prejuízo no segmento de crédito no segundo TRI deste ano. Então veja que a situação realmente está bem feia por causa da alta inadimplência e grandes provisões, então esse ponto entra como uma despesa, o que machuca muito o lucro da empresa. E agora sobre outros dados do banco, do balanço do segundo TRI, essa foto mostra margem financeira bruta, que são as receitas que o banco consegue de operações que envolvem juros, então aqui contém a receita financeira que tem operações de crédito e o resultado de tesouraria. Então o banco conseguiu 53 bi de receita financeira e cresceram em relação a períodos passados, porém a despesa financeira aumentou de forma mais acelerada. Consequentemente, a margem bruta piorou em relação ao segundo TRI de 24, porém a queda foi bem pequena. E na ótica semestral, a margem financeira bruta caiu em 4,6%. Então esse fato é explicado principalmente por causa de uma piora no resultado de tesouraria e também um aumento brusco na taxa Selic, que acaba acarretando em um forte crescimento na despesa financeira, já que os bancos captam por certa taxa e emprestam por taxas de juros mais elevadas, e eles acabam ganhando essa diferença, e aqui no caso, as despesas financeiras evoluíram de forma mais acelerada por causa desse brusco aumento na taxa Selic, e esse ponto acarretou nesse aumento da despesa financeira, o que comprimiu a margem financeira bruta na ótica trimestral. Já outro ponto que tem machucado muito o lucro foi a forte elevação nas provisões, porque antes eram de 7,8 bi, depois aumentaram para 10,2 bi no primeiro TRI deste ano, e agora as provisões cresceram para 15,9 bi, e perceba que grande parte das provisões aconteceram por causa do agronegócio. Então antes, o BB provisionava 1 bi a no máximo 2 bilhões de PDD só para a parte de agro,
E agora, só no segundo TRI, a provisão para a parte de agro foi de quase 8 bilhões. Então, um grande salto. Esse ponto entra como custo, o que machuca a lucratividade da empresa. Então, perceba a forte elevação nas provisões em 103% na ótica trimestral e em quase 60% na ótica semestral. Então, outro fato negativo. E agora, sobre a carteira de crédito, o banco cresceu bem pouco, para quase 1,3 trilhão, e olhando para 12 meses, a alta foi de 11,2%. E a parte negativa é que a inadimplência cresceu, tanto a de 30 dias e também a inadimplência acima do que 90 dias, e perceba o brusco aumento em comparação com trimestres passados. Então a qualidade da carteira de crédito do BB piorou em comparação com preços passados, principalmente motivado por causa do aumento da inadimplência na parte rural. Porém, perceba que olhando para a carteira de crédito pessoa física, a inadimplência também cresceu, tanto acima do que 30 dias e acima do que 90 dias. Já na carteira de crédito para PJ, a inadimplência curta caiu e a inadimplência acima do que 90 dias também cresceu. Então perceba que não é algo pontual só na parte rural, e sim que na carteira de crédito PF e PJ, a inadimplência também tem aumentado. E agora na carteira de crédito de agronegócio, ela cresceu 8% em 12 meses e perceba que também a inadimplência cresceu tanto acima do que 30 e 90 dias. Então tudo piorou, tanto PF, PJ e agronegócio. Já no quesito receita de prestação de serviços, que é um dos segmentos mais rentáveis do banco, ele conseguiu 8,8 bi e na ótica trimestral e semestral praticamente permaneceram de lado. Outro ponto, no quesito despesas, elas cresceram praticamente em linha com a inflação e apesar desse balanço ruim no primeiro e no segundo TRI, o banco ainda segue entregando um bom índice de eficiência de 27%, o que seria um dos bancos mais eficientes do país. Outro ponto, o BB divulgou um novo guidance para 2025, então temos aqui projeções de crescimento e de lucros para este ano. Então perceba que o BB projeta 3 a 6% de crescimento na sua carteira de crédito total, e aqui eles destacam que o crescimento mais acelerado acontecerá na carteira de crédito de pessoa física e também um pouco na parte de agro. Já no quesito margem financeira bruta, de 102 a 105 bi, o que poderá melhorar em relação ao primeiro semestre. Já no quesito custo de crédito, de 53 a 56 bilhões, ou seja, como o banco já entregou 26 bi de provisões, então perceba que no segundo semestre eles ainda esperam que as provisões irão permanecer bastante elevadas. Já no quesito receita de prestação de serviços, foi mantido nesta faixa, despesas permanecendo controladas e o lucro de 21 a 25 bilhões para este ano. E o banco já entregou 11,2 bi de lucro, ou seja, eles acreditam que o lucro do segundo semestre será um pouco melhor do que o lucro do primeiro semestre. E essa foto considera esses cenários que o banco destacou, de 21 a 25 bilhões de lucro. Então, eu considerei vários cenários, 21 bi de lucro, 22, 23, 24 e 25 bi de lucro. E hoje, o BB vale na bolsa 113 bi, que é só pegar a cotação atual vezes a quantidade de ações. Então, se ele entregar 21 bi de lucro, que seria a pior projeção para este ano, temos um Earn Yield de 18,5%, ou seja, o lucro que ele poderá produzir para este ano, no pior cenário, representará 18,5% do seu valor de mercado, o que é um patamar elevado. Segundo ponto, preço-lucro, que é só pegar o valor do mercado atual e dividir por este lucro esperado, seria de 5,4 no pior cenário, e a média histórica do banco fica na faixa de 6,6. Ou seja, até estimando o pior lucro para este ano, o BB ainda segue negociado abaixo do que as suas médias. Terceiro ponto, que foi um defeito, o banco reduziu o payout para 30% e antes a previsão era de 40% a 45% do lucro em proventos. Então, com um tombo no lucro e no payout, o provento do banco irá despencar. Consequentemente, no pior cenário, 5,6% de yield bruto esperado e no melhor cenário, 6,6%. Então veja que para este e o próximo ano, o banco deverá pagar baixos proventos para o acionista. Já no quesito dividendo por ação esperado, ficará na região de 1,10 no pior cenário até 1,31. Então, nesses preços, o BB pagará um baixo provento para o acionista e temos outras ações bem mais interessantes para receber proventos. Então, no caso do BB, saiu daquela tese de dividendos e agora virou uma tese de recuperação. Então, só entre
se você tiver visão de no mínimo mais 2 ou 3 anos. E também essa foto mostra um dos fatos que eu destaquei, que o BB irá pagar 30% do lucro em proventos. E o terceiro ponto é que o BB não anunciou um novo provento, porque isso sempre acontece quando ele divulga o seu balanço. Então, para ele conseguir convergir para um novo payout de 30%, ele decidiu não anunciar um provento com lucro do segundo TRI. Mas eles citaram que o cronograma de pagamentos permanece inalterado para o segundo semestre de 2025. Então perceba que no dia 20 de agosto irá acontecer outro anúncio de proventos, que a data será no dia 2 de setembro e o pagamento no dia 12 de setembro. Mas esse provento é antecipado e, em geral, ele acaba sendo bem pequeno. Já sobre outros indicadores, o valor patrimonial cresceu de 30,59 para 30,61, o que foi uma alta praticamente irrelevante. Então hoje o PVP do banco é de 0,65, então aparentemente não parece toda essa barganha, principalmente por causa desse ano fraco esperado. Então eu ficaria torcendo para o mercado colocar o BB na região de 0,5 a 0,6 de PVP, porque a margem de segurança ficaria bem melhor frente ao patamar atual. E também perceba que esse PVP acaba ficando próximo das mínimas que aconteceram para 2015 e também 2021 e 2022. E também aqui não aparece, mas na prática mesmo, o PVP mínimo do BB ficou na região de 0,50, isso em dezembro de 2015. Então perceba que cair de 0,65 de PVP para 0,5 ainda teria um espaço de queda de cerca de 20% na cotação para ele chegar naquela região de 15 a 16 reais. É evidente que eu não estou afirmando que o banco irá cair na cotação, até porque ninguém possui bola de cristal. E essa foto mostra que esse PVP atual do banco só aconteceu em cerca de menos de 11% dos pregões, isso desde janeiro de 2000. Ou seja, a precificação atual do banco acaba sendo uma raridade em relação ao seu histórico. Fora isso, essa foto mostra o que é que aconteceu com o retorno do banco quando ele chegou a ser cotado nessa região de 0,6 a 0,7 de PVP, olhando para o histórico do banco. Então perceba que após 12 meses ele subiu 23%, 1,58%, 21% e na região de 60%. E após 3 anos, perceba que a alta foi bem intensa. Em 2000 ele entregou 85%, já em 2001 336%, em 2016 269%, outros anos com 113% e 155% e recentemente 72%. Então historicamente quem comprou o BB nesta região de 0,6 a 0,7 e carregou com visão de 3 anos, conseguiu uma boa performance na sua carteira. E essa foto mostra um período parecido que aconteceu em 2015 para 2016, e o ROI do banco também despencou para 8 a 10%, o lucro desabou, o payout caiu, o dividendo caiu. Então na época o BB também ficou cotado por um PVP bem baixo, de 0,5 para 0,6. Aí depois a inadimplência caiu, a atividade econômica melhorou, provisões caíram, e o banco recuperou a sua lucratividade, principalmente para 2017, e perceba que após 2 anos ele já tinha entregue 200% de retorno total e até dezembro de 2019, 360% de retorno total. Então na época ninguém queria, aí depois que o papel dispara, o pessoal terá interesse de aportar na empresa. Já em outro período, agosto de 2002, que o PVP também ficou nessa região de 0,5 a 0,6, e após 2 anos ele subiu 200% na cotação. E aqui eu nem vou considerar esse período até 2007 a 2008, porque aconteceu um boom de commodities e o banco tinha entregue mais de 1.300% de retorno até os picos de 2007. Então vamos desconsiderar esse fato aqui e olhar aqui para uma janela mais de curto a médio prazo. Em geral, após 2 a 3 anos, o banco costuma se recuperar e entregam um bom retorno para o acionista. Então, pessoal, comentamos aí sobre o BB, novo balanço do segundo TRI, que foi péssimo praticamente em tudo. Comenta aqui abaixo se você é sócio do banco e se já tem aproveitado dessas quedas para aumentar a sua posição. Fora isso, deixa aqui o gostei no vídeo, se inscreva no canal, comenta qualquer coisa que ajuda aqui no engajamento e também considere se tornar membro para ter acesso a quase 700 vídeos, tem planilhas, tem minha carteira aberta, meus aportes, também tem o Telegram e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar agora e não gostar, é só clicar em compras e assinaturas e cancelar em um clique. E também se você quiser utilizar uma boa corretora, eu utilizo a corretora BTG, que é bem completa e é uma das melhores do país.
E aqui abaixo possui um link do formulário para vocês conseguirem bons benefícios na corretora, na conta corrente, também tem um cartão Black. Então preencha o formulário e aguardo o pessoal entrar em contato com vocês. E em geral, quem migra para o BTG acaba gostando bastante. Então pessoal, por este vídeo é isso e até o próximo vídeo e forte abraço.